O apoio social tem constituído uma das principais vertentes da ação desenvolvida pelo Executivo da União de Freguesias de São João e Santa Maria, a ação que se tem traduzido, entre outros aspectos, na resposta imediata àqueles que, por qualquer motivo, se veem confrontados com problemas nas suas vidas. Augusto Barros, o Presidente da Freguesia Urbana, dava conta na ERTS, no programa Freguesia a Freguesia, das ações sociais que a Junta tem desenvolvido, referindo um conjunto de números referentes a 2019 e que traduzem os apoios prestados pela Junta Urbana de Tomar. Eu irei começar por dar um balanço do que se passou durante este ano e passando este ano em que tivemos um ano atarefado, não é este ano de 2020, é o ano de 2019, em que nós tivemos uma grande azáfama de trabalhos, não só na área social, mas na área cultural, onde podemos incorporar a nossa grande festa, que é a Festa dos Tabuleiros. Nós tínhamos começado a trabalhar para essa festa em 2018. Em setembro de 2018 já estávamos a falar para a festa de 2019, a trabalhar. E começámos numa azáfama para que a gente, em julho, final de junho e princípio de julho, tivéssemos a grande festa de Tomar na estrada. Para quê? Para que saíssemos com a alegria máxima que todos os anos saímos. Nós saímos com 300 tabuleiros, não é fácil, apesar de controvérsias que houve, mas tudo chegou a bom porto, e estou convencido que talvez fosse o melhor ano que chegámos no final do cortejo, e porque havia um ensejo de mostrarmos ao mundo inteiro, porque havia muitas vozes que talvez pensassem que isto iria correr mal. Felizmente não correu, mas porque tínhamos cá muita gente a olhar por causa disto ser considerado património universal da Unesco. E acho que toda a gente se portou à altura, toda a gente fez com que tudo corresse bem, e felizmente que o cortejo, os parciais e o cortejo no geral, foi um êxito brutal. Portanto, nós trabalhámos muito disto. Foi uma despesa enorme, posso dizer por alto que andou a rondar os 56 mil euros que nós gastámos na parte que nos representa. Portanto, o trabalho foi muito para se gastar este dinheiro, o trabalho foi muito, com muita gente envolvida no assunto. E depois vamos ao ponto da área social. Na área social continuamos a ter um empenho brutal no apoio aos mais carenciados, e este é um ponto que nós não fugimos à regra, porque vamos trabalhando mesmo com bastante gente que é necessitado. E eu digo-vos que na área social tivemos um atendimento de 236 pessoas, dadas de géneros alimentícios 360 apoios, cabazes de emergência, porque há um caso aqui de uma combinação de parceria com a Caritas e com outras entidades, quando de facto há famílias que são deslocadas de alguns lados, em que vêm sem nada, há chamados cabazes de emergência, que são dados de imediato a estas famílias. São aquelas que temos preparadas no caminho para serem socorridas. E estes casos estão contabilizados na casa de 46 cabazes de emergência que demos durante este ano. Porque pessoas se deslocaram de um lado para o outro, ou porque ficaram sem casa, ou porque azares na vida, e nós fomos solicitados, porque foi esse o acordo que houve quando as instituições se juntaram todas através da DZPSS e através da Relis, é que nós tivéssemos a nossa porta de saída logo para dar apoio. E isso tem sido uma das coisas que tem sido feito pela nossa técnica, com o apoio do Executivo e com o apoio das outras instituições, para que tudo se encaminhe de maneira que esses efeitos sejam rápidos. Por isso mesmo é que é os cabazes de emergência. Pagamento de despesas diversas ao abrigo do regulamento de apoio a situações de emergência social no apoio à habitação. Nós tivemos 10 apoios, e esses 10 apoios que carecem de verbas, carecem de medicamentos, carecem de transportes pagos e carecem de ajuda a regimes de pagamento de rendas, casos que pessoas estavam em aflição. E tudo isso foi encarregado através da ajuda de freguesia, a pedido das outras instituições, e estes casos nunca deixaram de ser efetuados. Isto, cabazes de Natal, tivemos 130 cabazes de Natal,
em que podem nos criticar. Ainda hoje, ouvi nas comunicações sociais, foram encontrados diversos quilos de material num contentor na zona de Marmais. Eu digo-vos, pelas fotografias que verificámos e de onde as embalagens lá está, felizmente nada disso é daqueles que a gente entrega. Felizmente. É sinal que os nossos não andam, são entregues e são agraciados e são gastos. Mas também digo que quem fez isso devia ser bem explorado, de maneira que, numa próxima oportunidade, essas mesmas pessoas não voltassem a ter apoio, seja quem for. Mas os nossos que demos com a retidão de dizer que eles foram bem entregues, seja as críticas que forem, seja ele de etnia cigana, seja ele africano, seja branco, seja quem for. Para nós, são todos iguais nessas alturas em que as pessoas necessitam. E estes bens foram dados na altura própria e esperamos que foi o mínimo que se deu naquela mesma altura. Portanto, iremos continuar a trabalhar e é por essa razão que a área social cada vez vai ser mais intensificada e vamos trabalhar com a máxima força, como fizemos este ano, no próximo ano que estamos a entrar, em 2020, com a mesma força que tivemos em 2019. Porquê? Porque achamos que ainda muita coisa está por fazer. Além dos cabazes, tivemos casos de consultas de psiquiatria, consultas de levar às escolas técnicas da fala, com problemas de diversos índole que abrange a área também dentro da parte social. Tivemos 15 viagens. Isto no que diz respeito a levar pessoas que eram preciso levá-las aqui e acolá com emergência, com dados adquiridos. Portanto, nós nesta área não podemos dizer que tivemos mal, pelo contrário. Talvez ultrapassássemos aquilo que não devíamos ultrapassar. Não era da nossa competência, sim. Devia ser da competência de outras entidades. Mas nós estivemos no terreno para apoiar. E não deixámos de apoiar e não deixámos que essas pessoas ficassem para trás sem ser apoiadas. Porque quando nos pediram, bateram à porta, a porta da Junta abriu-se para esses casos. A habitação social também tem sido uma área de intervenção da Junta, não é? A habitação social, nós temos que trabalhar num ponto que foi aquele que nos levou desde o início do primeiro dia que entramos nesta Junta. Nós começámos por fazer parcerias com a Câmara, acabámos por entrar numa parceria de reconstrução de casas, que estavam algumas há 20 e tal anos fechadas, isto no início que nós começámos, bairro Senhor dos Anjos, bairro 1º de Maio, e nesses casos aí tivemos grandes problemas de reconstrução de algumas casas, algumas por estarem há tantos anos fechadas e em mau estado. Porque havia um leque enorme de pessoas à espera de casa. E ainda continua. Apesar de se ter feito um grande esforço, ainda continua. Mas, da parte que diz respeito à Senhora dos Anjos, está mais equilibrada, apesar de haver lá ainda muita casa a precisar de ser reestruturada, porque elas são casas muito antigas, algumas que estão a ser habitadas. No fundo, estas que foram agora por nós renovadas, que essas mais ou menos equilibradas, mas outras que já vive lá muita gente há muitos anos e que de facto precisam ser reestruturadas a nível dos telhados, a nível de pinturas exteriores, a nível de janelas, precisam de muito. Agora iremos passar para o 1º de Maio. O 1º de Maio é um bairro muito antigo e é um bairro que tem as suas carências. Aí fez-se um levantamento de casas que estavam ali e eu digo, não tenho uma ideia, mas foram umas dezenas boas de casas que estavam fechadas, abandonadas no bairro 1º de Maio. Fez-se o levantamento das primeiras e começou-se a fazer um levantamento daquelas que eram mais rapidamente restituídas a ponto de serem habitadas. Nós, em poucos tempos, já restaurámos aqui há umas 4, 5 casas. Estamos na 5ª casa que estamos a pôr em ordem de habitação. Ora, o que nos leva a crer é que, dentro de pouco tempo, com aquelas que estão a ser reabilitadas pela Marabita, que são obras a quase de raiz, são autênticas moradias com grande classe que elas estão aí a vir. É pena que, de facto, os tempos viessem tão tarde, porque a gente tem que dizer, são obras orientadas pela Câmara, mas são verbas que vêm do Estado para que reabilitem esses bairros sociais. E sem dúvida que essas casas que estão a ser reabilitadas fazem inveja a muita gente, porque elas vêm com um sistema total de alugação, com um acolhimento de aconchego, que faz inveja a muitas casas, de muitos, sem ser na área social.
Nós, nas outras, continuamos a parceria com a Câmara e temos em mão mais umas 2 ou 3 que vamos encetar. Estamos a acabar uma que lá para amanhã, segunda, terça-feira, o mais tardar estará pronta a habitar, e depois vamos arrancar já com mais umas 2 que já fomos vê-las, só estamos à espera de que os materiais sejam postos à disposição para a gente arrancar. E isso são tudo parcerias junta e Câmara, para que a gente possa dar um bocadinho de alegria a pessoas que já estão há longos tempos à espera de uma habitação. Já que falamos desta questão social, as entidades envolvidas, digamos assim, falou da Caritas, falou na Relis, podíamos falar também da Comissão Social de Freguesia, de outras entidades. Tudo isto de facto funciona, ou há aqui ainda muita coisa a ajustar para que de facto a resposta social, para além daquela que a Junta pode dar financeiramente, obviamente, e não só, em termos de apoio, mas tudo isto funciona, na sua ótica, com a rapidez e a clarividência necessária? Vamos lá ver. Nós, estes apoios, eles só podem ser canalizados e só podem ser trabalhados através de uma entidade que é o Conselho Social de Freguesia. Portanto, que está debaixo das ordens da Junta de Freguesia. Por isso nós tivemos que estarmos munidos pessoal técnico especializado. E é por essa razão que temos uma técnica a tempo inteiro que abrange estas áreas todas da área social. E quando de facto há quaisquer problemas, há uma troca de correspondência entre umas e outras para se ver onde é que estão as áreas que se precisa mais acudir. Se me disser que isto já está tudo realizado e que de facto está bem, não, nunca consegue estar. Por muito que se diga, eu ainda hoje consigo dizer que talvez tivéssemos já dias melhores na área social e nesta altura podemos dizer que voltámos a ter novamente muita gente com carências na área social que tem aparecido ultimamente, e portanto nós temos de estar preparados para isso. Nunca as instituições são demais. Tem havido reuniões, continua a semana que vem mais reuniões a nível social com as instituições onde a Junta de Freguesia está representada no seu plano de direito, mas continua a aparecer casos graves de carências sociais, e nós para esses pontos temos de estar mesmo alerta, porque ainda há muita coisa a fazer. Há um caso aqui que eu vos digo que esta parte diz respeito um pouco à área sociocultural, mas que tem um bocadinho uma vertente mais social. Foi aquela parte do Natal das árvores solidárias. E as árvores solidárias abrangiam 5 instituições e não podemos esquecê-las, todas elas de cariz, carenciados de todos os apoios que venham, todos são poucos. E este ano conseguimos bater o recorde dos outros anos. E mais uma prova que as pessoas continuam, quando é na altura própria, continuam a colaborar e a dar. As árvores solidárias que teve uma, especialmente, uma árvore pirâmide que teve na sede dos tabuleiros, na Serpa Pinto, em que foi um êxito. Aquela troca que já se começou ano passado, com uma pirâmide que é a troca de brindes, de prendas que compram e deixam outros para venda, aquela foi um êxito, foi uma história que começou e correu bem. Este ano foi mais um êxito, e depois estas árvores que têm os seus padrinhos pelas lojas, que foram uma série delas, que acho que não sei quando foram, mas sim, 18, e que todas elas fizeram tudo por tudo a ver que ela conseguia arranjar mais. Portanto, isto foi um desafio lançado aos empresários, às lojas, que foram considerados os padrinhos de cada árvore, tinha o seu padrinho, e este ano, por acaso, mais uma vez, houve 2 casas que lutaram ela por ela, e voltou a vencer a mesma casa do ano passado, com maior verba. Todas elas deram, no final, 500 euros para cada instituição. Ora, 500 euros foi muito bom assim, instituições, porque houve uma parte, deu menos, mas a Junta de Freguesia acabou por 700. Eu agora estava com esta coisa, foram 700 euros, porque a Junta acabou por depois comportar uma parte para fazer as contas certas. Portanto, 700 euros a cada instituição
que foi a Caritas a crescer, a PAT dos animais, foi o Cruz Vermelha e foi o Sírio Caritas. Portanto, destas 5 instituições, todas elas foram 700 euros que se entregou. Por esta valência das tais árvores solidárias e pela abnegação dos padrinhos que fizeram tudo por tudo para que as pessoas entregassem também a sua dávida e para que no final houvesse um bolo maior. E foi. Este ano o bolo foi muito maior.